Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano, vamos iniciar mais uma aula. Agora nós vamos fazer alguns exercícios, relembrando, é claro, a questão da conversão de unidades, tá? Vamos estar falando aí do sistema internacional de unidades e fazer alguns exercícios que aplicam essa ideia. Aqui eu quero lembrar com vocês, tá? Lá na nossa aula teórica, nós falamos sobre a conversão de unidades, tá? Onde nós estávamos relacionando grandezas, ok? Então, nessa conversão de unidades, nós temos a, a medida padrão, que é o metro, ok? Então, nós temos a medida padrão, que é o metro. E a partir do metro, nós temos os seus submúltiplos e temos os seus múltiplos, tá? Lá na nossa tabelinha, nós tínhamos aprendido que se eu ando para a direita, eu multiplico por 10, certo? E se eu ando para a esquerda, lá na onde nós vimos na parte teórica, nós vamos multiplicar por 10 na menos 1, tá? Então são duas maneiras aqui de tentar memorizar essa tabelinha das conversão, tá? Então, ao invés de dividir, que é o que está aqui, inclusive está na apostila de vocês, ao invés de dividir, você multiplica por uma potência de base 10 elevado a menos 1, tá? Então, se você vai para a esquerda, você continua multiplicando, porém, a uma potência de base 10 elevado ao expoente menos 1, tá bom? Então, lá na parte teórica, nós temos a multiplicação. Vou repetir de novo. Sempre aqui vai ser, então, vezes 10 na menos 1, vezes 10 na menos 1, tá? Então, aqui eu posso tanto usar a multiplicação, quanto eu uso a divisão apenas por 10. Aí vocês vejam que é mais interessante, que é mais fácil para vocês, tá? Então, vamos já iniciar aqui um exercício. Bom, exercício 1. Então nós temos aqui, ó, lembrando, né, claro que esse capítulo a gente também vai falar sobre grandezas físicas, né? Então a gente pode falar sobre velocidade, a gente vai falar distância, tempo. Então nós vamos estar também falando sobre grandezas físicas, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos 1 km/h equivale a quantos metros segundos, né? Então bem tranquilo, ó. Ele quer fazer aqui, ó, lembrando, então, 1 km/h. Esse por hora está se dividindo por hora, tá? Então, você vai ter que lembrar comigo. 1 km, ele está querendo em metros. Então, eu tenho que fazer a transformação, a conversão para metros. Então, vamos lá na nossa tabelinha, ó. Eu estou saindo de quilômetros e vou até 1 metro. Então foram quantas setas, né? Ó, 1, 2, 3 setas. E para a direita eu multiplico por 10. Lembra lá na regrinha da teoria que a gente tinha? Nós tínhamos um número. Quem é o número que nós temos aqui? Ó? O número que nós temos é o 1. Então é 1. Ele vai multiplicar a base 10, certo? Agora, a gente vai perceber o sinal se é positivo ou se é negativo. Como ele está indo para a direita, lembra lá, como ele vai para a direita, o sinal é positivo. Se for para a esquerda, o sinal é negativo. Então, nesse caso, positivo. Quantas setas? Então, ele andou 3 setas, como a gente tinha contado, ok? Bom, 1 vezes 10 na 3. Bom, 10 na 3 é a mesma coisa que 1000. Então, 1 km equivale a 1000 metros, tá? Então, 1 km equivale a 1000 metros. Bom, agora a gente tem que pensar na relação da hora. Aqui a gente só pensou em quilômetro. Vamos pensar agora na hora. Então, temos que de hora
para segundos, né? Ó, ele está querendo em segundos. 1 hora que nós temos, né? 1 hora equivale a quantos segundos? A 3.600 segundos, tá? Então, 1 hora tem 60 minutos e nós vamos ter, então, 3.600 segundos. Então, 1 hora equivale a 3.600 segundos, tá? Bom, agora vamos responder aí a pergunta, né? Então, quilômetro por hora. Quilômetro dividido por hora igual a metro dividido por segundo. Então, nós temos a seguinte situação, que 1 quilômetro em 1 hora são 1.000 metros em 3.600 segundos. Resolvendo, ou melhor, né, simplificando essas ideias, né, essa ideia, nós temos aqui, ó, zerinho cortou com zerinho, zerinho cortou com zerinho. Então, a gente simplifica aqui, ó, 10 dividido por 36. Bom, para ficar mais claro, né, para ficar melhor aqui, vamos dividir por 10 e por 10. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 3,6. Então, 1 km/h, que é o que ele perguntou para a gente, 1 km/h equivale a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, aqui nós temos essa conversão. 1 km/h equivale a 1 sobre 3,6 metros segundo. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício agora. Claro, pessoal, que existe uma maneira mais fácil, mais rápida para você entender essa ideia. Eu estou utilizando um conceito da didática para a gente entender o que de fato está acontecendo, tá? Depois que a gente entender o que acontece, aí eu venho explicar aqui com vocês essa ideia aqui da velocidade, tá? E a gente discute isso aqui, tá? Mas vamos entender primeiro esse exercício 1 e o exercício 2, tá? Depois a gente vem para um caminho mais rápido. Bom, exercício 2, então nós estamos falando aqui, ó, 1 metro segundo equivale então em quantos quilômetro/hora, né? Então você vai ter aqui, ó, 1 metro por segundo, tá? Ou seja, 1 metro por 1 segundo equivale a quanto em quilômetro/hora? Então a gente vai fazer uma conversãozinha aqui, ó. Então nós queremos de metro para quilômetro. Nós vamos usar de novo a nossa tabelinha lá, tá? Então a ideia o que que é? Lembra lá da regra da teoria. É um número. Esse caso, o nosso número aqui é o 1, né? Então, o nosso caso aqui é 1. Então, é 1 vezes uma potência de base 10, positivo ou negativo. Bom, de metro para quilômetro eu vou para a esquerda. Então, o sinal é negativo. Então, menos. Quantas setas? 1, 2, 3. Então, é 1 vezes 10 na menos 3. Lembra lá, isso aqui é a potência com expoente de número negativo. A gente resolveu lá na teoria. Então, a elevado a menos n, isso é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. Vamos aplicar a propriedade da potência, ok? Então, 10 na menos 3 é a mesma coisa que 1 vezes 10 na 3. Bom, 10 na 3 a gente sabe calcular. Quem é o 10 na 3? É 1 sobre 1000. Agora a gente tem que pensar na relação do segundo e hora, tá? Para fazer essa transformação de segundo e hora,
Eu vou usar a regrinha de 3 aqui, que poderia ter sido utilizado também no exercício 1, tá? Então vamos pensar assim, ó. 1 hora equivale a, que a gente já viu no exercício anterior, 3.600 segundos, tá? Então aqui nós temos 1 hora, 3.600 segundos. Então, quantas horas vai equivaler 1 segundo, tá? Então eu quero descobrir aí, ó, x hora em 1 segundo. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Vamos multiplicar cruzado. Então nós temos que 3.600x é igual a 1 vezes 1, né? No caso, segundo vezes 1, né? 1 vezes 1, 1. Então, x é igual a 1 sobre 3.600. Então, olha lá, x hora. Então, 1 hora equivale a 1 sobre 3.600 segundos. Então, já temos aqui, ó, o valor em metro, tá? A transformação para metro, ou melhor dizendo, né, a transformação para quilômetro e a transformação para segundo. Agora vamos voltar na questão. Vamos pensar lá agora, ó. De novo. Eu tenho metro por segundo e eu quero em quilômetro por hora. Quilômetro hora, então 1 metro equivale a quantos quilômetros nós fizemos? 1 sobre 1000. Segundo em hora equivale a 1 sobre 3.600. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Pelo inverso da segunda. Então, nós temos aqui, ó, o inverso de 1 sobre 3.600 é 3.600 sobre 1. Ok? Então, temos que esse resultado vai ser 3.600 dividido por 1000. Bom, simplificando, temos que zerinho com zerinho, zerinho com zerinho, 36 dividido por 10, isso é 3,6. Então, acabamos de fazer a conversão. 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetro hora. Tudo bem? 3,6 quilômetro hora. Bom, agora eu quero voltar com vocês lá naquela introdução onde nós falamos aqui sobre velocidade e sobre tempo, tá? Então falamos aqui, ó, velocidade. Então aqui, ó, é um macetezinho, né, para você resolver esse tipo de situação. Quando você quiser converter quilômetro-hora em metro-segundo ou metro-segundo em hora, tá? Então basta você fazer essa ideia. Por exemplo, aqui, ó, você quer pegar quilômetro, transformar em metros. Então você vai dividir por 3,6. Ah, eu quero o contrário, metro segundo para quilômetro hora. Então você vai multiplicar por 3,6. Tá bom? O tempo. Com relação ao tempo, você tem aqui, ó, hora, minuto, segundo, né? Você tem aqui os múltiplos e submúltiplos. Lembrando que o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão, né, é metro segundo. Então, ó, de hora para minuto, você multiplica uma única vez por 60. Agora, de hora para segundo, 60 vezes 60. Por isso que eu tinha colocado lá para vocês que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Porque 60 vezes 60 é 3.600. De segundo para hora, ou segundo para minuto, você divide aqui, ó, por 60 para minuto, se for para horas, por 60 de novo. Então, se você quer de segundo para hora, você vai dividir direto por 3.600, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, né, aqui do lado.
sobre essa ideia usando esse conceito de dividir por 3,6 e dividir por ou multiplicar 3,6, tá? Um exemplo bem rápido aqui, só para a gente entender, tá? Rapidinho. Então você tem, por exemplo, você tem 20 metros segundo. Você quer saber o quanto que isso equivale em quilômetro hora. Bom, então vamos olhar aqui para nossa tabelinha, tá? Bom, eu estou saindo de metro e vou para quilômetro. Basta multiplicar por 3,6. Bom, então é 20 vezes 3,6. Quanto que vai dar 20 vezes 3,6? Então nós temos que é 72 km hora. Então você andar, né, você percorrer 20 metros por segundo é a mesma coisa que percorrer 72 km por hora, tá? Então perceba aqui que nesse cálculo a gente apenas utilizou o macetezinho do 3,6, tá? Então nesse caso a gente está multiplicando por 3,6. Esse tipo de exercício é o que a gente fez no exercício 2, é equivalente a esse exercício 2, tá? Agora, vamos fazer um outro aqui, ó. Bom, agora eu quero, por exemplo, 50 km/h. Eu quero converter para metro segundo. Lembra que esse macete só serve para metros e quilômetros, tá? Então, como que vai ser a conversão? Vamos lá. Então, eu posso fazer assim, ó, quilômetro para metro. Olha lá o que está dizendo nossa tabelinha. De quilômetro para metro, eu vou dividir por 3,6. Então, basta fazer 50 dividido por 3,6. Quanto que dá? Vai dar aproximadamente 13,89 metros por segundo, tá? Então, 50 km/h equivale a 13,89 metros por segundo. Tudo bem? Então, aqui nós utilizamos, nesses dois exercícios, apenas esse conceito de velocidade, tá bom? Essa regrinha básica que você pode ir direto ao cálculo. Mas a demonstração de por que 3,6 a gente viu aqui no primeiro e segundo exercício. Bom, continuando aqui o exercício 3, temos o seguinte, olha lá. Um trem se desloca a 130 km por hora. Então lá, 130 km hora. Durante 2 horas e 30 minutos. Calcule a distância percorrida. Pessoal, para resolver esse tipo de exercício, nós vamos lembrar então questão de física, tá? Nós vamos calcular a distância. Para isso, a gente pode utilizar a formulinha da velocidade. A velocidade, o que que é? Né, ó, só você pensar aqui, ó, quilômetro hora. O que que é o quilômetro? É a distância percorrida em um determinado tempo. Então, lá, só pensar, ó, o trem se desloca a 130 km por hora. Isso aqui é velocidade. Velocidade é a distância por tempo. Então, aqui você tem a fórmula da velocidade. Eu vou aproveitar essa ideia para ensinar para vocês, ó, algo para vocês não esquecerem mais, essa formulinha da velocidade. Você vai fazer um triângulo e nós temos assim, ó, velocidade é igual a distância em um determinado tempo. Então, se você quer a velocidade, é d dividido por t, exatamente o que a gente colocou aqui, ó. Ah, mas eu quero descobrir o tempo. O que é o tempo? O tempo vai ser igual a distância dividido pela velocidade. Ah, mas se eu quiser a distância, então, que é justamente o que a gente está procurando nesse exercício. A distância é v vezes t. É a multiplicação. Tá bom?
Então, a gente vai utilizar essa formulinha aqui, ó. A distância é igual a velocidade vezes o tempo, uma vez que foi o que ele nos informou no enunciado. Então, a distância vai ser a velocidade. Qual a velocidade? 130 vezes o tempo. Só que aqui tem um problema. O nosso problema aqui é o tempo. Vamos ter que tomar cuidado com isso. Bom, lembra, a distância já está em quilômetro. Então, tudo isso aqui, ó, tem que estar em hora. Perfeito? Mas está muito simples, ó. 2, no caso aqui a gente tem 2 horas, mais 30 minutos. Quanto equivale 30 minutos em hora? É claro que você já fez de cabeça aí, né? Ó. Se uma hora tem 60 minutos, 30 minutos é o quê? É meia hora. Então, é 2,5 hora. Então, você já calculou aqui, ó, quanto que você tem em hora. Então, é esse 2,5 que você tem que colocar aqui, ó. Sempre tem que estar na mesma unidade. Se você estiver calculando em quilômetro, o tempo tem que estar em hora. Se você estiver calculando em metro, o tempo tem que estar em segundo. Sempre nessas unidades, tá bom? Então, neste caso aqui, ó, a gente precisou fazer a conversão de meia hora, tá? Então, isso aqui é muito simples. Ah, professor, mas aqui tá fácil, que é 30 minutos. E se fosse 45 minutos? Quanto que equivale em hora? Bom, pessoal, se fosse 45 minutos, o que diz a regrinha lá? Ó? Vou subir aqui de novo para a gente ver. Ó. Você está saindo de minutos para hora. Basta você dividir por 60. Então, se você quer, por exemplo, né? Se você quer 45 minutos em hora, basta fazer 45 dividido por 60. Quanto que vai dar 45 dividido por 60? 45 dividido por 60 vai dar 0,75 hora. Então, 45 minutos equivale a 0,75 hora. Tá? Então, basta seguir essa regrinha aqui, ou faz a regra de 3, que você vai conseguir chegar no resultado. Tá bom? A mesma coisa que a gente acabou de fazer lá embaixo. Ó. Vou usar a regra. Tá? Se eu não soubesse de cabeça os 30 minutos. Então você ia fazer o quê? 30 dividido por 60. Cortou, cortou, simplificou por 3, isso é o quê? 1 sobre 2. Quem é 1 sobre 2? É meio, tá? Então 30 minutos é meia hora, é 0,5 hora, tá bom? Aqui a gente já chega no resultado, ó. 130 vezes 2,5 vai dar 325 quilômetros. Então, a distância percorrida foi de 325 quilômetros. Tudo bem? Espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês. Então, olha lá, pessoal. Então, aqui nós utilizamos a metodologia para tentar exemplificar para vocês e explicar o porquê você vai usar o 3,6 ou para dividir ou para multiplicar, tá? Na conversão. Então, vamos voltar aqui. Você pode continuar usando as regrinhas de conversão, né? A nossa tabela, como você pode ter esse macete, essa regrinha para a velocidade e para o tempo. Então, se você quer quilômetro para metro, você vai dividir por 3,6. Se você quer metro para quilômetro, você multiplica por 3,6. Tá bom? E o tempo a mesma coisa, você vai trabalhar na base 60, né, porque o tempo é na base 60. Então, se quer de hora para minuto, multiplica por 60. Para segundo, multiplica de novo por 60. Ok? Segue esse raciocínio que vai dar certo. Então, essa tabelinha aqui é muito importante você ter na mão. Com o tempo você vai entendendo, vai ficando mais prático e aí até o momento que você não vai precisar mais dela. Tá bom? Vamos continuar. Bom, exercício 4. Um satélite gira ao redor da Terra em um dia. Bom,
Vamos anotar isso, tomar cuidado. Percorrendo 40.800 km. Opa, isso aqui é o quê? Isso é distância a cada volta. Qual é a sua velocidade? Opa, já ensinei para vocês no exercício anterior. Ó. Velocidade é uma determinada distância percorrida em um determinado tempo. De novo, velocidade é uma distância percorrida em um determinado tempo. Então, isso é velocidade. Então, velocidade, qual é a distância? Ele está falando que é 40.800 km. Lembrando, está em quilômetro. 40.800 quilômetros dividido por tempo. Isso ele faz em quanto tempo? Ele faz em um dia. Um dia em hora. Então, um dia em hora são 24. Professor, mas por quê? Porque aqui a informação que eu tenho, a distância em quilômetro, logo o tempo tem que ser em hora. Não posso colocar um dia, né? Tenho que colocar o dia em hora. Então basta você fazer a divisão. 40.800 dividido por 24. Isso vai nos dar 1.700. O que? Quilômetro hora. Tudo bem? Bem tranquilinho esse exercício aqui para o cálculo da velocidade. Vamos lá, exercício 5. Em quanto tempo um caminhão andando a 69,6 km/h, então lá. Aqui a pergunta é em relação a tempo, tá? Mas isso aqui, é velocidade. Ele sai de São Paulo ao Rio de Janeiro. Dado a distância de São Paulo a Rio, 435 km. Então aqui, nós já temos a distância. Então ele quer saber tempo. Perfeito? Vou lembrar o triângulo aqui de novo, para a gente saber a formulinha aqui que a gente vai ter que usar. Lembra? Então, olha lá, de novo. Vou colocar aqui, vou repetir, não tem problema. Velocidade é uma distância em um determinado tempo. Ele quer o tempo. Então, qual é a formulinha do tempo? O tempo é a distância dividido por velocidade, pessoal. Então, a distância foi de 435 quilômetros, tá? E a velocidade, como é que tá? A informação da velocidade já está em quilômetro/hora, então tranquilo. Então, a gente basta fazer 435 dividido por 69,6. Você dividindo, então, 435 por 69,6, isso vai nos dar 6,25. O que? Hora, pessoal. Porque a distância já está em quilômetro. A velocidade está em quilômetro/hora. Então, o tempo que a gente está calculando aqui, a unidade dele já está em hora. Tá bom? Então, aqui vai ser em 6,25 hora. Agora eu vou aproveitar esse exercício porque essa unidade aqui é a unidade inteira. Então, equivale, vou colocar aqui embaixo, a 6 horas. Mais o 25 é uma fração da hora. Então, vou pegar aqui, 0,25 hora. Vou transformar em minutos. O que eu vou fazer? Vou voltar de novo para você ver a ideia. Lá. De hora para minuto. O que você faz de hora para minuto? Olha lá. Você multiplica por 60. Então, nós vamos pegar, então, 0,25 e vamos multiplicar por 60. Porque aí eu estou convertendo de hora para minuto. Multiplicando, então, 0,25 por 60, você chega em 15 minutos, tá? Então, qual é o tempo que você levou? Você levou 6 horas e 15 minutos. Essa é a resposta final. Se você deixar 6,25 horas, não é que está errado, mas o avaliador, de repente, pode ter uma opção na alternativa que esse 0,25, que está aqui em hora, está sendo demonstrado em minutos. Então, você tem que saber fazer a conversão.
sair de hora para minuto. Mais um exercício. Exercício 6, vamos lá. A velocidade média de um avião ligando São Paulo a Paris é de 900 km/h. Então, pessoal, isso aqui, qual é a informação? A informação da velocidade. Então, nós temos que a velocidade é igual a 900 km/h. Sabendo que a viagem dura 14 horas, então isso é tempo. A viagem dura 14 horas. E que o avião voa em linha reta. Qual é a distância entre essas cidades? Então ele está procurando a distância. Mesma coisa lá, lembra de novo do desenho do triângulo que eu falei para vocês. A velocidade é uma distância percorrida em um determinado tempo. Qual é a fórmula da distância? A distância é velocidade vezes tempo. Então a distância é velocidade vezes o tempo. Lembrando que tudo tem que estar na unidade conforme o Sistema Internacional de Unidades. Então vamos lá, velocidade, 900 km/h, então é 900, vezes o tempo. Como está em quilômetro, o tempo tem que estar em hora. Está em hora? Tá, 14. Então basta multiplicar 900 por 14. 900 vezes o 14 dá 12.600. 600 o quê? Quilômetros. Então a distância entre São Paulo e Paris é de 12.600 quilômetros em linha reta, né? Que ele está supondo aqui que está em linha reta. Perfeito? Então é isso, pessoal. Esses são os exercícios que estão na apostila de vocês. Espero que vocês tenham entendido, ficado um pouquinho mais claro, principalmente acerca aí das conversões de unidades, tá bom? Na próxima aula nós continuamos aí com a resolução de exercícios envolvendo aí problemas com os dois móveis. Perfeito? Até a próxima aula. Tchau, tchau.